Tudo o que está acontecendo no Irã realmente expôs os completos idiotas do nosso mundo. Surpresa, surpresa. Cenk Uygur está nessa lista. E os heróis, ou como Joanne Kathleen Rowling se refere a eles, os grifinórios, as pessoas que estão dispostas a mostrar um pouco de normalidade, lógica e humanidade e lutar de volta. A boa notícia é que Pierce resolveu debater o Irã. Não foi gentil ele só lembrar disso agora, depois de tantos dias? E ele trouxe Cenk Uygur, que foi destruído por uma jovem chamada Gold. Atenção! Se ainda não segue a 2C Televisão Gold Gamari, siga agora. Eu acho que Armin, com quem fizemos um debate aqui, e uma mulher chamada Eleka Leban, que é absolutamente fenomenal. Então, o que você está fazendo? Essas pessoas cobrem o Irã de forma abrangente. Também há uma jovem judia chamada Nio, acho que se escreve Noa. Não sei ao certo como se pronuncia, mas ela está no X. Confere lá. Elas estão fazendo um ótimo trabalho falando sobre tudo o que acontece, caso queira se atualizar. Elas estão nos mostrando as gravações da insanidade do que está acontecendo lá, contando as verdadeiras histórias do que está acontecendo por trás dos bastidores. E para quem não sabe, agora nos disseram que entre 2 a 12 mil, potencialmente 20 mil pessoas foram executadas. E a partir de hoje, eles estão executando publicamente qualquer um dos manifestantes. Ok, então supostamente, os números podem aumentar muito e as pessoas aguardam para ver se os Estados Unidos vão intervir. Agora, vamos fazer um outro vídeo inteiro sobre se os Estados Unidos deveriam intervir, porque esse é um debate que devemos ter. É uma conversa importante para se ter. Mas, neste momento, existe esse movimento online ridículo, de pessoas que acham que não precisam apoiar tudo o que está acontecendo no Irã. Agora, eu mal posso acreditar que estou dizendo isso, mas talvez haja espaço para debate entre a causa sionista e a causa palestina. Tudo bem, com a quantidade de propaganda que foi enfiada goela abaixo das pessoas. Talvez eles possam conversar sobre como se sentem com o que acontece. Mas quando se trata do Irã, é algo bem claro. Basicamente, você tem 90 milhões de iranianos gritando nas ruas, tendo sua mídia completamente silenciada. Imploram apoio contra um regime islâmico que executa publicamente quem não apoia a lei Sharia. Eles já fizeram e continuam fazendo isso. Todas as revoltas contra eles fracassaram. Qualquer pessoa minimamente inteligente percebe o que está acontecendo. E ainda assim, parece que algumas pessoas, surpresa, as pessoas do lado pró-Palestina sentem que não é obrigação moral delas se posicionar. Elas deveriam explicar aos iranianos por que eles estão errados. Estou irritada com isso, como você deve ter notado, pois para mim o fato é muito óbvio. A diferença entre pessoas que realmente conseguem pensar logicamente por si mesmas e têm um senso moral e aquelas que são apenas oportunistas é tão clara. Mas Gold vai ao programa do Pierce e destrói completamente não só o Pierce, mas também esse outro cara que apoia o regime islâmico. É uma obra-prima, é uma verdadeira obra-prima em como se portar na televisão, em como se controlar e em mostrar ao mundo como é a verdadeira moralidade. Quando você faz isso com confiança, especialmente agora, é importante. Estamos trabalhando para chegar a 100 mil Sou Grata e apoio todos vocês. Estamos no grande número de 95.767.000 seguidores. Eu amo cada um de vocês. Eu não consigo acreditar que todos vocês estão aqui. Vamos espalhar a palavra sobre o Irã o máximo possível. Quero dizer, sigam, inscrevam-se, vocês sabem como é. Cliquem no botão de inscrever-se, compartilhem com alguém, mas o mais importante, certifiquem-se de que estão fazendo algo para falar sobre o Irã. A divisão aqui é tão clara entre pessoas que são lógicas e pessoas que são apenas oportunistas e manipuladoras, tentando conseguir visualizações. Existe uma diferença enorme entre as pessoas que realmente conseguem ver o que está acontecendo na prática e as pessoas que foram manipuladas. É sinceramente chocante e abominável de assistir e muito, muito difícil para mim, como pessoa, ver isso. É uma coisa quando se trata de Israel e sabe, você tem um viés, etc. Mas é outra coisa quando é tão claro, Deus é preto no branco. E ainda assim, essas pessoas estão aí, simplesmente mentindo descaradamente. Vamos assistir Gold no Pierce? Então, Pierce. O mais importante aqui é reconhecer que há duas questões distintas. Uma é a luta do povo iraniano contra o regime, e nisso nós apoiamos o povo iraniano 100%.
Gostaria que o Irã fosse uma democracia autônomo e exemplo de liberdade no Oriente Médio. Isso seria incrível, espero que todos queiram. Mas há outra questão. Israel deseja uma mudança de regime no Irã. Eles querem isso há 20 anos, tudo o que ele falou foi propaganda para Israel. Essa mudança de regime é desejada há muito tempo. Veja como isso fica claro. Isso não significa que ele esteja errado. Eles não vão. Isso não significa que esteja errado. Pode até servir. Bem, espera aí. Pode até servir aos interesses de Israel, mas isso não significa que também não sirva aos interesses dos Estados Unidos, ou mesmo aos interesses do resto do mundo. Certo? Então, Pierce, chegamos à pergunta: o que os Estados Unidos estão fazendo e deveriam fazer? Então, se você deseja o que todos queremos, que é ver o Irã livre, a pior coisa que você poderia fazer seria bombardeá-los, porque se você os bombardear, como acontece em todos os países, eles vão se unir em torno da bandeira. Se você acha que não há ninguém que apoia o regime no Irã, você também está enganado quanto a isso. Eu acho que eles são uma minoria, mas são a minoria que tem as armas, etc. Então, neste ponto, a ideia de que, não se preocupe, vamos apenas bombardear os iranianos, matar um monte de civis deles e depois seremos recebidos como libertadores, sabe? Mike Huckabee mencionou 2 coices da mula, mas escolheu a mula errada e acabamos sendo chutados no Iraque do mesmo jeito. Neoconservadores como Mike Huckabee aparecem dizendo: isso vai ser fácil, vamos libertar os iraquianos e eles vão nos amar por isso, etc. Não preciso levar o coice dessa mula de novo. Garanto que isso vai acabar em desastre se Israel nos obrigar a nos envolver. Se você se preocupa com o povo iraniano, não devemos bombardeá-los, pois seria contraproducente. Garanto que Israel e Estados Unidos não querem democracia no Irã, mas sim um líder fantoche. Garantido. Escute-o. Eu garanto. Não é isso que o povo do Irã quer. Isso é apenas o que Israel está tentando manipular os Estados Unidos para fazer. Você leu as notícias? Você ouviu alguma das vozes iranianas? Não, claro que não, porque isso não se encaixaria na sua narrativa, não é? Cenk, piadista, piada. Eles vão trazer de volta o antigo Shah, um rei, um ditador que fará tudo o que Israel quiser. Gold Gamari, você fez várias expressões, mas nenhuma parecia concordar com Cenk. O que gostaria de dizer? Essa é, aliás, Gold Gamari? Ela é a garota de verde com a bandeira do Irã atrás dela, mais uma vez, uma lenda absoluta de proporções gigantescas. Não preciso te contar, você está prestes a descobrir. Olha, em primeiro lugar, Cenk não é iraniano, então ele não faz ideia do que está acontecendo no Irã ocupado. Acho que Cenk também não fala persa, então provavelmente não sabe o que são essas dezenas de milhões. Não, na verdade é persa. Persa é o termo em inglês para farsi. Não me corrija nem me interrompa, deixei você falar essa propaganda. Você deveria conhecer sua língua nativa. Você não conhece. Você não tem o direito de falar por cima de mim, você não tem o direito de falar por cima de mim ou me interromper quando eu estou falando. Em nome dos 90 milhões de iranianos que estão nas ruas agora lutando por suas vidas, você não está... Falando em nome de todos. Você pergunta se eu estou e fala sobre os bombardeios. Por que eles te elegem? Por que você é assim? Por que você está falando por cima de mim? Por que você está falando por cima de mim? Você está se sentindo ameaçada pelo que eu vou dizer? É por isso que você quer me interromper? Eu sugiro que você fique quieta. Ela é sua proteção. Tô te dizendo, eu não tenho certeza. Pessoas que nunca elegeram pessoas. Bem, deixe-nos falar, Cenk. Sim, deixei você falar sua propaganda. Agora vou dizer a verdade, então não me interrompa. Como eu dizia, Pierce. Os iranianos estão arriscando a vida e dizem: esta é a batalha final. Pahlavi vai voltar? Pahlavi é o Shah do Irã no exílio. E o que as pessoas não sabem é que em 1979, na verdade, não foi uma revolução. Foi um golpe de Estado Islâmico. Foi orquestrado por Jimmy Carter. Desculpe, na verdade não. Islamistas e comunistas orquestraram com financiamento e apoio de Jimmy Carter, Reino Unido e França. Então, o que ocorre agora? São os iranianos tentando corrigir e eles estão corrigindo um erro de 47 anos que foi cometido. E o que os iranianos estão dizendo é que nós vamos sair e não vamos parar de lutar, até que derrubem a ditadura islâmica e tragam de volta nosso rei. Porque só existe uma pessoa em quem nós, iranianos, confiamos para nos conduzir da ditadura para a democracia.
E essa pessoa é Sua Alteza Real. Um último ponto. O Irã não era uma ditadura antes de 1979, era uma monarquia constitucional como a Inglaterra. Por isso lutamos. Quem diz que o Irã era uma ditadura autoritária não entende do país, pois éramos uma monarquia constitucional. Agora quero passar para alguém presente. Acho que ela foi clara. E é fácil para esses Cheng Juga Juggers dizerem que sabem o que está acontecendo. Aqui está uma verdade muito simples. Eu não sou iraniana. Não sei tudo sobre o Irã. Eu não finjo saber tudo sobre o Irã. Pesquisei muito, conversei com várias pessoas e me aprofundei para entender o Irã e por que a República Islâmica virou nossa inimiga. Passei anos pesquisando e tentando entender, mas ainda não sei tudo. Quando você vê uma iraniana chegando com total confiança e dizendo o que realmente está acontecendo lá, é simplesmente inacreditável ver um turco. Você sabia que a Turquia perderá muito se os Estados Unidos da América intervirem no Irã? Eles já estão indo, já podem ser sancionados em 25 por causa das sanções que o Trump está impondo. Qualquer um que trabalhe com o Irã. Eles dependem do petróleo local e, por isso, se opõem à intervenção americana. Cheng Yogurt, porta-voz deles, está aqui dizendo: "Ah, você não sabe de nada?" Sinceramente, é chocante. E é constrangedor ver um americano, turco, sentado ali zombando e fazendo caretas para um iraniano, compartilhando a verdade sobre o Irã só porque isso não se encaixa na narrativa dele. Quero dizer, isso não é patético? Eu acho isso patético. Vou notar isso algumas vezes. Mohamed Morandi, professor da Universidade de Teherã e apoiador do regime. Bem-vindo novamente ao Sem Censura. Mohamed Morandi, obrigado por vir. Esse cara, aliás, é como Goebbels para os nazistas. Ele é um propagandista, uma pessoa ligada a ditadores islâmicos. Ele é um porta-voz deles. Então vamos deixar bem claro quem é esse cara nesse contexto. Ele não é só professor, está sempre fazendo o trabalho sujo para a República Islâmica e divulgando suas narrativas. Ok, ele não é só isso. O que eu diria é que ele não é uma representação legítima dos iranianos. Qual é a sua avaliação do que está acontecendo no Irã? Quando você diz apoiador do regime, está colocando de um jeito específico. Presumo que seja um apoiador do regime britânico ou americano. É claro o que aconteceu. No dia seguinte, houve outro protesto parecido, acho que do mesmo tamanho, mas não lembro ao certo. Após infiltração, manifestantes violentos iniciaram a violência extrema, que atingiu o auge na noite de quinta-feira. E nós sabemos disso. Pompeo, o ex-chefe da CIA, disse que o Mossad está no local com os manifestantes. Temos o Mossad. Em Pérsia, eles afirmaram estar no local. Tivemos muitos ônibus, ambulâncias e caminhões de bombeiros destruídos, dezenas de cada. Não sei das ambulâncias, mas dezenas de caminhões de bombeiros, ônibus públicos e propriedades privadas foram destruídos. O problema é que na noite de quinta ou manhã seguinte, cortaram a internet e tudo silenciou. O motivo? Porque todos esses grupos, esses pequenos grupos violentos que estavam espalhados em diferentes cidades e em diferentes partes das grandes cidades, eles não podiam mais se comunicar com seus chefes no exterior, então foi realmente espontâneo. Você está ouvindo? Igual a propaganda? Viu? Eles são violentos e queimam nossos ônibus. Vai mencionar que executaram dezenas de milhares deles? Continuamos e após 4 dias tranquilos, ontem tivemos... 4 dias de tranquilidade? Você se refere a um apagão da mídia, pois seu governo a fechou. Protestos massivos contra tumultos em todo o país. E eu pedi ao seu produtor para mostrar imagens dos protestos em Teherã contra os manifestantes. E isso, aliás, é super conveniente. Eles conseguiram reunir alguns grupos, alguns manifestantes. Agora, quero esclarecer isso por um segundo. Existe um grupo de iranianos que apoia o regime islâmico. Não se sabe por que fazem isso. Pode ser radicalismo islâmico, medo ou outros motivos. Eles são uma pequena minoria, talvez 10% em números extremos. Digamos 15%, ok? De 92 milhões de pessoas. Cerca de 80 milhões apoiam o Islã e a luta contra o regime islâmico.
Removeram essas pessoas e, de repente, houve cobertura da mídia e câmeras. Impressionante como a mídia começou a cobrir esses protestos de repente. Isso é do meio das filmagens. Esta é a Praça Engalab. Vai da Praça Imam Hussein até a Praça Azadi, da Praça Engalab ao sul até a Praça Imam Khomeini. Isso são milhões de pessoas, isso é enorme. Qualquer um pode olhar no mapa ou usar o DeepSeek ou algum outro aplicativo de inteligência artificial e verificar qual é essa distância. Isso é um helicóptero? Só interrompendo, professor Homme, essas imagens foram fornecidas por você. Não conseguimos verificar isso, então é isso. Ele descartou tudo. Disse que é a inteligência artificial que não deveria, mas poderia usá-la para verificar suspeitas. Pelo que li em relatos independentes, algumas pessoas estão claramente bem. Então, Gold, por exemplo, um painelista diz que essa filmagem é de 2020. Isso é o que você está mostrando. Você concorda? Não, isso é uma interpretação desonesta. Essa filmagem é muito clara. Essa desinformação está sendo produzida pelo Ocidente. E o repórter daquele helicóptero com o rosto ali, ele apareceu na televisão, mostrou as imagens. Eu estava no protesto, havia milhões de pessoas. O que você está tentando fazer, assim como fez durante o ataque do regime israelense ao Irã, é tentar ajudar a guerra. Quando o regime israelense fez o ataque relâmpago durante as negociações, você me chamou e criticou o Irã. Por quê? Você e outros fazem o mesmo. Eu falo mal do Irã. Desculpe, só para deixar claro. Espere, professor. Só para deixar claro. Eu nunca falei mal do Irã, eu falei mal do regime iraniano, que eu acho que é um dos regimes mais malévolos do mundo. Isso não é falar mal do país Irã ou do povo iraniano. Vou chamar Gold Gamari porque ela quer desafiar diretamente o que você disse cara a cara. Você disse cara a cara. Tudo bem. Você a acusou. Você não me permite continuar. Seu produtor disse. É um cara a cara entre nós. Você é um palestrante? Calma, Gold. Calma, Gold. Calma, por favor, não falem todos ao mesmo tempo. Professor Mirandi, professor Morandi, Gold, por favor, deixe que eu resolva isso, professor Morandi. Trouxe Gold de volta para a conversa por esse motivo. Não, então... Você está sendo disciplinado. Porque você não vai, ela nos disse. Você viu a gravação? Na verdade, não é o que disse. É sim, Gold. Diga ao professor o que você acredita sobre a gravação. A gravação é do funeral de Qassim Soleimani em 2020, não de hoje. Isso é 100% propaganda ao regime islâmico. Eles são mentirosos, eles são assassinos, eles são ladrões. Nem sei como ele acessa a internet agora. Está desligada. De onde ele se comunica? É assim no Ocidente. Bem, professor, a melhor maneira que as pessoas... Como esse professor, melhor forma de falar, para esclarecer, permita que jornalistas trabalhem livremente no Irã, restaure a internet e deixe que todos vejam o que acontece. Mas quando um regime desliga a internet, o objetivo dele não é impedir a comunicação entre manifestantes, mas evitar que a verdade sobre seus atos seja divulgada ao mundo. Eles estão matando milhares de iranianos que protestam e admitiram, segundo relatos, 2.000 mortes. Seriam 12.000 ou mais. Vemos imagens de sacos de corpos por todos os lados. Por isso o regime desliga a internet. Não é por algum grande motivo altruísta. Eles simplesmente, não querem que essas pessoas se comuniquem. Assim podemos matá-los sem que o mundo veja o que fazemos. Não, Pierce, isso é desonesto. Os números são inventados. O governo não forneceu nenhum número e, como eu disse... 2.000. Eu disse, Pierce, você não quer. Você está simplesmente errado. Como esse cara tem internet? A República Islâmica citou o número 2.000 e ele só foi surpreendido. Se eu fosse a Gold, fico tentando imaginar como seria passar por isso. Eu não conheço a Alemanha nazista. E eu estava nos Estados Unidos. E eu sabia o que estava acontecendo com a minha família na Alemanha nazista. Jobles foi entrevistado e consegui falar com ele. Eu não seria tão calma quanto ela.
E mérito para ela por conseguir simplesmente acabar com ele em tão pouco tempo e ainda destacar o fato de que ele tem internet. Como é que você tem internet? Essas imagens são de outro lugar, o que podemos descobrir facilmente. Vou investigar e queria saber de onde vêm essas imagens. Isso é interessante, pessoal. Temos essa situação. Pessoas lá fora, a República Islâmica mentindo descaradamente. Dá para ver que aquele cara mentia. Quero dizer, isso era bem óbvio. Você tem os sheiks do mundo dizendo que isso é uma tomada de poder de Israel. E aí, você tem os iranianos dizendo, por favor, pelo amor de Deus, apenas nos escutem. Você viu imagens dos sacos de corpos, mesmo borradas. O regime islâmico admitiu ao menos 2.000 mortos, mas sabemos que o número é muito maior. Eles cortaram a internet involuntariamente. Tudo isso é uma tragédia e farsa. E é onde estamos agora. Parabéns para essas garotas, esses jovens que estão se levantando. Não são só garotas, são também pessoas como 2CTV ou outros, que sabem que potencialmente seus familiares podem ter problemas. O pai da 2CTV está no Irã, onde podem ser processados, feridos ou mortos apenas por se manifestar, mas continuam compartilhando suas histórias. Todos nós temos uma obrigação moral de fazer tudo ao nosso alcance para contar a todos que pudermos sobre o que está acontecendo. Não caia na propaganda islamista, não caia nos surpreendentes propagandistas anti-Israel que estão tentando nos convencer de que isso não é algo bom. Lembre-se da verdade. Ouça quem fala com conhecimento e cuidado. Com esperança, os iranianos logo serão livres. Obrigada pela atenção.